O nosso trabalho semestral de física tem como tema o movimento harmônico amortecido para um pêndulo físico. Os tópicos a serem abordados são o objetivo, os materiais utilizados, a teoria, a aquisição de dados e a análise e conclusões. Os objetivos são determinar o momento de inércia teórica a partir do teorema dos eixos paralelos, obter a equação dinâmica e a função horária da posição angular, montar o gráfico das posições angulares em função do tempo, determinar o grama através da linearização das amplitudes e calcular o momento de inércia experimental e compará-lo com o visto na teoria. Os materiais utilizados para o experimento foram o sensor de movimento Pascal e a ripa de madeira presa ao transferidor. A teoria vai citar o pêndulo físico e o modelamento matemático para se encontrar o momento de inércia, o que é o MHA e como ele se relaciona ao momento de inércia e como achar o fator de amortecimento experimental. Pêndulo físico e as suas oscilações. O que é um pêndulo físico, o ponto P e o centro de massa, o método dinâmico e o método estático. O pêndulo físico é um objeto de massa distribuída igualmente por todo o corpo, que oscila em torno de um eixo chamado de ponto P ou ponto de pivô, localizado a uma distância conhecida do centro de massa, com uma força-peso para baixo e um deslocamento do pêndulo que gera o ângulo θ. Com os dados fornecidos, é possível obter o torque por meio da seguinte equação, que possui sinal negativo, pois busca restaurar a posição de equilíbrio. Para relacionar a dinâmica dos corpos rígidos com o torque, é utilizada a segunda lei de Newton, podendo-se igualar o torque ao movimento de inércia vezes a aceleração angular, gerando a equação 2, e levando em consideração o atrito e a resistência do ar sujeitas ao experimento, mesmo que pequena, é necessário se calcular e obter o torque contrário ao movimento demonstrado pela seguinte equação 3. Ao adicionarmos a equação 3 à equação 1 e igualarmos a equação 2, obtemos que o momento de inércia vezes o alfa é igual a menos a massa vezes a gravidade vezes o comprimento pelo seno θ, menos o coeficiente de amortecimento vezes a velocidade, e considerando os ângulos muito pequenos, podemos simplificar o seno de θ apenas para o ângulo θ. Antes de continuar com os ajustes da equação, é necessário ter um breve conhecimento do movimento harmônico, onde será a base para se determinar o momento de inércia experimental. Ao utilizarmos o sensor de movimento, pode-se notar que as oscilações em relação ao eixo possuem característica de movimento harmônico amortecido, que é um tipo de movimento oscilatório na qual o objeto ou sistema oscila em torno de uma posição de equilíbrio, mas é afetado por uma resistência ou uma força-resistência ou amortecimento. No momento harmônico amortecido, a força-resistência age na direção oposta ao movimento, reduzindo sua amplitude com o tempo. E existem 3 casos para o movimento harmônico amortecido, onde, de acordo com o gráfico obtido do sensor, se encaixa no subamortecido. Com isso, iremos desenvolver a equação diferencial em uma mais simplificada e que já conhecemos. Assim, basta dividir ambos os lados pelo momento de inércia e igualamos a equação a zero. Dessa forma, pode-se comparar ao caso já dito da equação de movimento subamortecido. Obtendo a equação 6, consequentemente, pode-se afirmar que o fator de amortecimento, sendo a constante de amortecimento dividido por 2 vezes o momento de inércia e o valor da frequência angular de oscilação, como a raiz da massa vezes a gravidade vezes o comprimento L dividido pelo momento de inércia. Usando a relação do movimento subamortecido para determinar a frequência angular, basta substituirmos a frequência angular pela equação 6 já obtida anteriormente. E, isolando o momento de inércia, podemos achar a equação dinâmica do valor experimental. Entretanto, o valor de amortecimento deve-se deduzir a partir do experimento com o sensor de movimento. Para isso, foi medido os valores de cada amplitude em cada ciclo, onde os pontos tangentes à curva exponencial é denominada de envoltória, possuindo a seguinte equação 13. É possível calcular o valor experimental do fator de amortecimento se for medir o valor de cada amplitude. Ao usarmos o logaritmo natural em ambos os lados, e utilizando um caso do logaritmo onde se a base e o logaritmano são iguais, com isso o valor será o expoente do logaritmo. Assim, linearizar o gráfico obtendo uma reta sendo mais fácil de se estudar. Por conta de ser uma reta e a posição está em função do tempo, os coeficientes podem ser determinados como o fator de amortecimento sendo o coeficiente angular, pois está multiplicando pelo tempo, e o Ln de ser uma constante sendo o coeficiente linear, pois está somando na função, mas não sendo relevante para o estudo atual.
Assim, obtemos o valor experimental do fator de amortecimento. É possível calcular o valor experimental do momento de inércia. Cálculo do momento de inércia pelo método estático. Tratando-se de uma placa retangular, podemos definir seu momento de inércia no seu centro de massa a partir da equação 10, onde o momento de inércia no centro de massa é igual à massa do corpo em quilos, que multiplica o comprimento do corpo ao quadrado, somado à largura do corpo ao quadrado, ambos em metros, dividido por 12. É importante perceber que, por possuir um formato de paralelepípedo, sua espessura não contribui para o cálculo desse momento de inércia. Conhecendo então o momento de inércia em seu centro de massa, é possível utilizar-se do teorema dos eixos paralelos para calcular o momento de inércia teórico a partir da equação 12. Aqui vai um breve vídeo sobre o experimento realizado em laboratório. Resultados experimentais. Para realizar o projeto, os seguintes valores foram determinados: massa igual a 0,334 kg, comprimento igual a 0,98 metros, distância entre o ponto P e o centro de massa igual a 0,48 metros, e a largura igual a 0,05 metros. Utilizando esses dados, calculamos o momento de inércia no centro de massa e utilizamos seu valor para calcular o momento de inércia teórico, obtendo-se então um valor de 0,104 kg por metro quadrado. Com o auxílio do sensor Laplace e posicionando a ripa no ângulo de 10 graus, obtivemos o valor das 20 primeiras amplitudes de oscilação. Destes, foram decrescidos os valores de offset para fazer o reajuste. Entretanto, o sensor não consegue calcular a trajetória angular do pêndulo, sendo necessário pegar esses valores de amplitude e convertê-los para a posição angular a partir da equação 15. Com isso, definimos os seguintes gráficos de posição angular pelo tempo. Para calcular o período do movimento, foi necessário realizar a diferença entre o tempo final e inicial dividido pelo número de oscilações, obtendo então um período de 1,548 segundos. Conhecendo então o período, foi possível encontrar a velocidade angular do movimento, realizando a equação ω igual a 2π dividido pelo período, encontrando uma velocidade angular de 4,057 radianos por segundo. Como vimos anteriormente, para definir o fator de amortecimento foi necessário montar o gráfico das amplitudes linearizadas pelo tempo, onde γ será igual ao coeficiente angular do gráfico. Com o valor de γ, conseguimos determinar o valor de ω0 a partir desta equação. E, finalmente, utilizando-se ω0, conseguimos definir o momento de inércia experimental, onde encontramos o momento experimental igual a 0,0952 kg por metro quadrado. O erro percentual é de 8,68%. Esse valor pode ter sido gerado a partir de alguns fatores, como o ajuste e manuseio tanto dos equipamentos quanto do software prático. O experimento foi realizado com sucesso por conta do erro ser abaixo de 10%, estando dentro do esperado. Assim, pode-se afirmar que tanto o experimento quanto a teoria estão corretos e pode ser usado em futuros projetos de física. O uso do sensor prático possibilitou a aquisição de dados de maneira mais simples e prática, comparando ao uso manual com o cronômetro. Assim, tendo uma maior precisão e, consequentemente, melhorando os estudos de análise física em relação aos dados obtidos. Entretanto, é importante notar que o experimento foi realizado em um ambiente controlado, tentando minimizar as interferências externas que poderiam comprometer a credibilidade dos dados. As referências utilizadas para o experimento são do professor Norberto Aranha e do doutor em engenharia elétrica Valdemar Bonventi Jr., que estudaram as oscilações amortecidas de um pêndulo físico com auxílio do tracker, publicado em 2015 na Revista Brasileira de Ensino de Física.